Então, o nosso tema, né, o nosso tema é ampliando nossa visão em gestão, né, que é uma experiência desse congresso, que é o congresso que é chamado Academy of Management, que é um congresso que ocorre todo ano, né, em várias partes nos Estados Unidos ou em outras partes, normalmente nos Estados Unidos, Canadá e daqui a 2 anos vai ocorrer também no, na Europa, em Copenhague. Mas esse agora especificamente ocorreu, né, online, né? Então o que vem a ser o Academy of Management? Então, a Academy of Management é uma reunião, né, um grupo de pesquisadores que trabalham já, né, há bastante tempo, desde 1936, com o estudo da gestão. Então, nesse dia de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o Academy, falar um pouquinho sobre essa reunião que ocorre anualmente, falar do grupo de pesquisa que eu participo e falar desses temas emergentes que eu tive contato nessa edição. E depois, né, aí abrimos para as questões aí mais gerais aí com relação a este tema. Então, primeiro, então, esse tema, né, esse grupo, né, esse grupo é uma associação, a gente chama de associação profissional, né, que ela reúne acadêmicos e não só acadêmicos, mas também profissionais da área de gestão, né, que trabalham com pesquisas e também trabalham com aplicação, né, dos estudos na área de gestão. Essa fundação ela foi criada em 1936 e hoje já tem mais de 20 mil associados e de vários países, né, em torno de 120, pouco mais de 120 países. E esta associação, anualmente, ela faz, né, que é o site dela, que é aom.org. Então, anualmente, ela faz reuniões para discutir esses assuntos, os assuntos mais emergentes, que é o chamado a reunião anual, que é um maior encontro, né? É o chamado maior encontro de pesquisadores da área de gestão do mundo. E se divide basicamente em 4 atividades lá no Academy. As conferências especializadas, então, que são temas, são já autores consagrados, né, que vão lá. Simpósios, que são reuniões de pesquisadores que é mais uma apresentação unidirecional, né, com questões no final. Os artigos, que ocorrem em todos os congressos também, né? Autores que submetem artigos, e os chamados Paper Development Workshops, ou oficinas, né, de desenvolvimento de artigos. O que são essas oficinas? Essas oficinas são momentos onde autores têm algumas ideias, trazem essas ideias para serem discutidas, para no futuro criar algo, né, mais específico, um artigo, um projeto, etc. E para mim, esses PDW são as partes mais importantes do congresso. Por quê? Porque tem uma interação muito grande. É onde se traz a ideia e é uma discussão entre os autores, uma colaboração de ideias, né, e até mesmo sugestões de aprimoramento nesses temas. Então eu quero falar um pouquinho sobre alguns PDWs que eu participei, né? Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês qual foram os números aqui dessa edição desse ano. Então teve 7.224 participantes. Ao todo foram 9.421 submissões de artigos e PDWs. E isso aí resultou, essas 9.000 submissões resultaram em 1.565 atividades, sessões, né? Sessões ao longo do Academy. Então imagina só, 1.565 sessões. Então é óbvio, né, que não tem como uma pessoa acompanhar todas essas sessões, né? Essas sessões. Então o que eu vou trazer aqui? O que eu vou trazer é um recorte sobre o meu interesse, né? Sobre o meu olhar. Porque o meu olhar, o que é? É a área de gestão, focando também a questão da espiritualidade, a questão das relações humanas, das pessoas. Então, o que eu trago aqui não é o Academy, a reunião do Academy como um todo. É um recorte sobre o meu olhar. Então, certamente, se um outro professor que tiver um interesse na área financeira for no Academy, ele vai trazer elementos voltados à área financeira, ou produção, etc., logística. Então, tem para todo mundo. Então, o que eu quero trazer aqui, então, dessas 1.565 sessões, algumas sessões que eu achei interessante, que eu assisti,
e que eu acredito que pode ser útil, para que para o meu trabalho e até para compartilhar com vocês. Então, essa aqui é uma imagem do ano passado. Então, para vocês terem uma ideia assim, do ano passado, que foi presencial, né, que foi a edição número 79, né, e esse ano foi a 80, a 80ª. Então, aqui tem umas imagens aqui, né, tem eu com o professor Otto Scharmer, que é o criador da teoria U. Aqui é bem no canto inferior esquerdo, com o professor Raja Sisodia, né, que escreveu esse livro, chamado Criando Organizações que Curam, né? Então, as Healing Organizations. E no canto superior direito, a minha querida orientadora, né, na época do meu estágio no Boston College, a professora Sandra Wallach, que escreveu esse livro chamado Xamã Intelectual, que é um grande livro que eu tenho seguido. E aqui, mais no meio, eu apresentando uma sessão, numa das festas também que ocorrem lá, que as universidades promovem, e no canto inferior direito ali, parte do grupo de pesquisa que eu participo, né, que é o Gestão, Espiritualidade e Religião. E aqui as imagens desse ano, né? Então a grande diferença, né, que é lá todo mundo interagindo, e aqui todo mundo interagindo, mas interagindo pela internet. E eu quero aqui já fazer um agradecimento ao Fetzer Institute, que que é um instituto que ele promove pesquisas na área de espiritualidade, e o ano passado eles promoveram umas bolsas, né? Distribuíram algumas bolsas para participar do Academy, e eu fui um dos contemplados com essa bolsa. Então, o ano passado eu fui com as despesas pagas por este instituto, né, que se chama Fetzer, que é de um empresário americano que quando morreu ele deixou a fortuna para este instituto. E o objetivo deste instituto é ajudar, né, a criar uma base, uma fundação, uma base espiritual para um mundo mais amoroso. Então é muito linda assim, a missão deles, né? E aí dentro disso eles distribuíram 20 bolsas para pesquisadores ao redor do mundo que trabalham a questão da espiritualidade, e eu fui um dos contemplados com essa bolsa. E o MSR, que é esse grupo que eu participo, né, que é Gestão, Espiritualidade e Religião, é uma comunidade. Então a gente não fala em grupo de pesquisa, a gente fala uma comunidade que procura explorar, né, a questão da espiritualidade, como é que a espiritualidade pode influenciar na dinâmica das organizações, como é que pode afetar nos resultados das organizações e da gestão. E também é um grupo mundial, tem participantes de todo o mundo, e faz pesquisa com essa ideia de ver, né, o impacto nas pessoas, nas organizações e na sociedade. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que está distribuído os pesquisadores, né, ao redor do mundo aqui. Então vocês podem ver aqui que aqui na América do Sul, né, na realidade na América Latina aqui, tá só eu sozinho aqui. Então eu já aproveito esse espaço aqui. Se tiver alguém da área aí da gestão que desejar, né, conhecer um pouco mais o MSR, conhecer mais as pesquisas que fazemos, e quiser se juntar ao nosso grupo, será um grande prazer. Esse grupo está bem focado nos Estados Unidos, que é onde surgiu. Hoje tem muitos pesquisadores na Índia também, alguns na Europa, né, outros espalhados, a África, a Austrália, Nova Zelândia, mas aqui, né, na América do Sul eu tô sozinho aqui, certo? Então vamos ver se a gente consegue montar um grupo maior aí. E os temas, né, que eu trouxe, então, de novo falando, é um recorte, né, um recorte dentro do que eu vi lá no Academy. Eu trouxe 7 temas aqui, né? Talvez não dê para aprofundar todos, claro, não vai dar, mas para dar uma olhadinha em cada um deles. O primeiro tema, ciência e espiritualidade na gestão, né, que é o que eu venho trabalhando. O segundo tema, que é um tema bem relevante, que começou a aparecer agora dentro dos estudos da gestão, que é a questão do nosso corpo, das sensações, de como é que nós expressamos, como é que nós... O primeiro tema aqui, né, que vamos conversar um pouquinho, é sobre a ciência e espiritualidade na gestão. Então, para quem já conhece
sabe o quanto que eu venho trabalhando com esse tema dentro da gestão. E hoje, né, hoje tem alguns avanços com relação a esse tema. Então é um tema que já está há 20 anos sendo trabalhado, mas hoje está fazendo esse link desse tema da gestão, da espiritualidade, com outras áreas do conhecimento. E uma área do conhecimento que está muito presente hoje nos estudos é o estudo da mecânica quântica, né, ou chamo também de física quântica. Mas eu gosto mais de chamar de mecânica quântica, que é o estudo desses movimentos, né, dos átomos, das moléculas, das partículas, na realidade das partículas, movimento das partículas como energia ou como partícula. Então, isto hoje está sendo trabalhado dentro da gestão e sob uma ótica bem interessante, que é um estudo com relação à empatia. Então, com relação à empatia. Então nós nos tornamos empáticos quando nós nos conectamos com o outro, com o sentir do outro, com o sofrer do outro, com as sensações do outro. E esses estudos mostram que o entrelaçamento quântico tem muito a ver com essas sensações. Então o que é o entrelaçamento quântico, então, a princípio? Dentro da mecânica quântica, hoje já está provado que dois elementos, quando separados, eles continuam ainda influenciando um ao outro, mesmo que não tenham um contato físico, mesmo que estejam distantes e muitas vezes mesmo que estejam em tempos diferentes, né, que foram coisas que ocorreram no passado ou que vão ocorrer no futuro. Então já foi feito pesquisas separando um pedaço de cristais e atuando num cristal e vendo que o outro cristal tinha as mesmas reações. Então, a partir desses estudos, está se trabalhando um estudo da empatia. Então, que a empatia ela é um reflexo desse entrelaçamento quântico. Então, quando nós sentimos a empatia, quando nós sentimos algo pelo outro, nós estamos gerando emoções, nós estamos gerando elementos que podem influenciar o outro. Então, ser empático pode gerar benefícios para as outras pessoas. Isso aí está sendo trabalhado dentro das organizações, né, para quê? Para criar um campo positivo dentro das organizações. Então, hoje, até em função desse livro que eu falei do Raj Sisodia, das organizações que curam, hoje as organizações são locais de adoecimento das pessoas. São locais onde as pessoas passam muito tempo lá e geralmente sofrem os efeitos daquele campo energético. Só que até então não se dá muito atenção a isso. E hoje está começando a dar atenção e trazendo para cada pessoa a responsabilidade de atuar neste campo de energia, nesse campo, melhorar este campo energético. Então, eu fiquei bem impressionado e bem feliz, na realidade, né, de ver isso sendo apresentado lá dentro do Academy, porque é um congresso, um maior congresso de gestão, muitas pesquisas técnicas, mas baseado naquela ciência mais dura. E aí, quando se mostra elementos de coisas que eu realmente acredito, que eu acho que isso funciona mesmo, e quando eu vejo isso sendo trabalhado, isso é um grande motivo assim, de felicidade e principalmente de estímulo para eu continuar a fazer esse trabalho. Paralelo a isso, então, bom, isso é importante trabalhar a empatia, o entrelaçamento quântico, mas como é que isto se torna realidade dentro de uma organização? Como é que eu consigo trazer isso para dentro das organizações? Então, uma das sessões que eu participei trabalhava muito a questão do explorar a sabedoria interior, esse campo de informação, né, que também não está dentro de nós, né, mas está fora, né, que a gente consegue acessar, né, então, esse campo morfogênico, né, segundo algumas linhas teóricas. E aí, então, eles colocam formas de acessar esse campo e formas de desenvolver a nossa empatia. E falam muito das práticas contemplativas, práticas de meditação, meditações que estimulem a gratidão, meditações que estimulem a compaixão. Nada diferente do que nós conhecemos dentro das tradições espirituais, mas hoje
sendo trazido para dentro das organizações, sendo estudado e sendo avaliado, inclusive sendo mensurado. Não é que a gente precise mensurar para acreditar, mas dentro, né, desse congresso se coloca muito essa questão da mensuração. Mas isso aí dá certo ou não dá certo? Mas não é só a viagem aí que tal pesquisador está fazendo? Então ele faz, né? Então faz comparações de setores de uma mesma organização, que dentro de um setor eles colocam, implementam uma prática de meditação, de contemplação, de gratidão, e aí vão avaliando com relação ao outro setor, ou esse mesmo setor com relação a antes, né? Antes de colocar as práticas. E dentro disso também, né, outro elemento importante que a meditação traz também, né, é a questão de trabalhar esse conhecimento interior, esse conhecimento mais subjetivo, né? E aí é interessante, por quê? Porque esse conhecimento, eles fazem um link, né, desse conhecimento com o conhecimento subjetivo com o conhecimento objetivo, com as práticas objetivas. Então não é que vai substituir as práticas já existentes, vão complementar, então serão usadas em conjunto, tanto as ferramentas, né, que nós temos hoje de gerenciamento, ferramentas objetivas de gerenciamento, mas nós vamos melhorar as ferramentas usando o quê? Usando essas ferramentas mais subjetivas, trabalhando mais esses elementos, né? Que um desses elementos que é a intuição. Então, a intuição é um desses elementos que é trabalhado também para que a gente consiga acessar essas informações, que é o nosso segundo ponto aqui. Então, o segundo ponto são os estudos relacionados à intuição na tomada de decisões. E um autor que falou lá, né, inclusive ele é um autor inglês, ele falou dos 4 Is, né, que seria intuição, impulso, inspiração e o insight. O insight, né, a gente usa muito essa palavra insight na nossa língua, né, ajuda aqui no português, mas existe uma palavra em português que refere-se a insight, que é chamada epifania, né, que é muitas vezes usada só para questões espirituais, né, de iluminações, mas a epifania é esse insight, é quando vem essa ideia, né, essa ideia que a gente não sabe de onde. Então esse autor trabalhou assim, que a intuição ela leva ao impulso, né, ao impulso de a gente se mover. Esse impulso traz novas informações, e essas informações vão gerar o insight. Então a intuição como um elemento inicial aí. E numa outra sessão, também falando sobre intuição, trouxe a intuição muito como um elemento para nós ligarmos a incerteza de uma determinada situação. Então, como é que nós lidamos com a incerteza? Então, cada vez mais nós temos mundos incertos, nós temos atividades aí que a gente não tem certeza de nada que vai acontecer, e principalmente neste momento que nós vivemos, né, um momento muito incerto. Então, a intuição como um caminho para ajudar a lidar com a incerteza. E, paralelo a isso, o uso da inteligência artificial junto com a intuição. Aqui houveram grandes discussões aí com relação à inteligência artificial, né, que é bem... que depois em determinado ponto eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é, né, a inteligência artificial, sobre a ótica da gestão e sobre as questões éticas. Mas aqui nessa sessão eles falaram muito sobre as diferenças, né, quando usar elementos da inteligência artificial e quando usar elementos da intuição. Então a inteligência artificial ela é muito boa quando é para formar padrões, quando nós temos padrões já definidos ali, né, coisas que já vão acontecendo, ou dados que eu consiga trabalhar, aí eu consigo trabalhar. Mas quando eu não tenho, ou quando eu quero dar direção a esses dados, a esses padrões, eu preciso da intuição. Então eles colocam muito que a intuição ela é para trabalhar o irreconhecível, e a inteligência artificial para trabalhar o que nós não
o desconhecido. Então tem o desconhecido e o irreconhecido. O desconhecido, né, e o que é irreconhecível. Ou seja, o que é irreconhecível? Aquilo que nunca apareceu antes. A inteligência artificial não consegue trabalhar com isso. Então é aí que está a grande sacada nesse trabalho que eu assisti ali nessa sessão, é que a inteligência artificial nunca vai conseguir trabalhar com o irreconhecível. Por quê? Porque ela só vai trabalhar com aquilo que já se conhece, consegue gerar padrões, consegue gerar trabalhos. Então, consegue gerar ideias a partir daqueles padrões conhecidos. Consegue trazer, né, para o conhecimento aquilo que está meio escondidinho lá. Mas o que é irreconhecível, aquilo que nunca apareceu antes, não é a inteligência artificial até então, né? Então, isso é pesquisas agora. Não vai conseguir sanar. Então, por isso que a intuição ainda, e o homem, o ser humano, né? O ser humano ainda terá espaço dentro da gestão, né? Porque tem muitas coisas que estão ocorrendo que são irreconhecíveis, sob o ponto de vista de coisas que nunca ocorreram antes. Então a inteligência artificial trabalha por desconhecido, aquilo que eu não conheço, mas existe, e a intuição para aquilo que eu nem sei se existe ou não, que eu não consigo reconhecer, né? Mas aí eu consigo sentir, eu consigo perceber. Então esse é o trabalho que foi feito, foi apresentado nessa sessão aqui. Bom, intuição. Além da intuição, um outro elemento que relacionado muito a nós, seres humanos, é o estudo do corpo, né? Da nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de perceber, né? A nossa capacidade de conseguir olhar as situações, conseguir entrar em determinadas situações e sentir isto no nosso corpo. Aqui foram trazidos vários elementos dentro dessas pesquisas, e principalmente a ideia de perceber as nossas emoções como reações corporais. Então aqui foi um trabalho mais voltado à liderança, né? Então, os líderes, os gestores, como é que os líderes e os gestores conseguem perceber isto, conseguem ver essas manifestações por meio do corpo mesmo. Como é que consegue ver isso por meio do corpo? Então, esta sessão lá que foi discutido isso, apresentou exercícios, né? Exercícios de aumento da percepção corporal. Dentro dos exercícios, exercícios voltados a yoga, ao pilates e, de novo, não é puxar a brasa para minha sardinha, mas é a questão da meditação. É a questão de estarmos conectados ao momento presente. Nós percebermos como é que estamos, o que nós estamos sentindo. Então até eles deram exemplos lá da pesquisa que fizeram com gestores, né, antes de tomar uma decisão, né, pessoas que pararam, pensaram, sentiram, e aí estão vinculados lá à questão da intuição também, sentiram como é que estava o seu corpo, como é que estava o seu batimento cardíaco, como é que estava a sua respiração. Bom, eu não estou alinhado. Então aí fizeram um exercício para alinhar, e o que essa pesquisa mostrou que houve, né, uma assertividade maior nesses gestores que fizeram esse exercício antes. Um exercício para conseguir, né, perceber, para conseguir se equilibrar. Mas olhando o quê? Olhando o seu corpo. É algo que até então parece que o gestor é só a cabeça lá, né? É a cabeça da organização, né? A gente fala muito do head, né? Inclusive a palavra, né, em inglês, né, que fala assim, quando o responsável fala o head da organização, a cabeça. Mas na realidade é o corpo todo. Né? Então isso foi bem trabalhado. E algo assim que eu já falei em algumas
palestras, alguns cursos que eu dei sobre prestar atenção no nosso intestino, prestar atenção na nossa região, da nossa estômago, nossa barriga ali. E existe uma expressão na língua inglesa que chama gut feeling, que seria, a tradução literal, seria a sensibilidade do nosso intestino. E eles falaram lá, falaram sobre isso também, né? Falaram sobre essas sensações e trouxeram trouxeram mais, mas dois exercícios que eu confio muito, inclusive que eu uso, né, que eu já participei. Um é o exercício das constelações sistêmicas. Então hoje sendo trabalhado muito nas organizações. Então teve uma sessão lá que mostrou como é que a gente pode utilizar os conhecimentos das constelações sistêmicas para resolver situações organizacionais. Então muitas vezes a gente pensa nas constelações para resolver questões pessoais, questões familiares, mas foi trazido isso. Já está sendo usado na justiça, né, na área da justiça, para resolver conflitos, e hoje também está se usando bastante, e foi um trabalho bem legal, e até eles mostraram uma simulação. Até eles falaram que a ideia, né, se o trabalho, se o congresso tivesse sido presencial, de eles simularem, né, uma constelação com os participantes, né, mas como foi online, daria também online, mas eles disseram que preferiram fazer uma gravação de uma simulação lá e mostrarem. E um outro elemento que é muito semelhante à constelação, que é uma técnica desenvolvida pelo professor Otto Scharmer, do MIT, que desenvolveu a teoria U, que chama mapeamento 4D, que é um processo também onde nós colocamos as pessoas, damos papéis para essas pessoas, e as pessoas incorporam esses papéis e aí começam a agir de acordo com esses papéis dentro de uma situação lá para a gente conseguir identificar o problema. Então, o que está ocorrendo de problema aqui a partir dessas identificações? E depois nós fazemos um movimento para buscar a solução, para ver como é que esses papéis ficariam mais harmônicos. E é impressionante, eu aprendi essa técnica no ano passado, no congresso do ano passado, e apliquei em algumas aulas, apliquei em alguns congressos, né, que eu participei, junto inclusive com o professor Luiz Felipe Nascimento, né, que muitos de vocês conhecem, né, até a primeira vez que eu apliquei numa aula da graduação do Felipe. E é impressionante como a gente percebe as expressões das emoções nas reações corporais das pessoas com essa técnica. Nós fizemos uma das técnicas, e aí tinha dos papéis era a ganância. E a personagem, né? A aluna que pegou esse papel da ganância era uma aluna super tímida, assim, tinha um olhar mais tímido, mais retraído. Quando a gente começou o trabalho e ela começou a incorporar a ganância, a gente percebeu assim, a diferença, assim, aquela cara mais forte mesmo, assim, bem impressionante. Aí, inclusive nós tiramos fotos e aí nós mostramos a foto para ela depois, e ela mesma se impressionou, que ela disse que não imaginava que estava com aquela expressão ali. Então são ferramentas que hoje nós temos que estão sendo trazidas para a área da gestão. Então, e é muito bom a gente ver isso, né? Ver que não é, ou seja, não é uma viagem, né? Dizer, não, mas isso aí é uma coisa muito etérea, né? Mística. Não. Hoje está sendo trazido e está sendo, inclusive, avaliado dentro dos parâmetros, né, que normalmente nós já conhecemos aí. Bom, então, falamos sobre intuição, falamos sobre o corpo, falamos sobre a questão da espiritualidade, e agora algo que está sendo bem discutido dentro da gestão, que é a questão da inteligência artificial. Hoje, né, então, a inteligência artificial já está em muitas áreas da nossa vida. Talvez a gente nem perceba o quanto que está, né? Mas está. Então, desde aqueles anúncios que nós recebemos lá, né? Mas como é que sabiam que eu queria tal coisa, né? Se eu
nem escrevi, nem falei, etc. Né? Só pensei naquilo. Na realidade, você não só pensou, você fez algumas outras ações que foram avaliadas, foram captadas e foram transformadas em informações e foram transformadas, né, num produto, né, para ser oferecido para você. O Waze também trabalha muito com inteligência artificial, né, tem várias áreas. E agora, hoje, a grande discussão é uma discussão ética da inteligência artificial. Primeiro, qual é o limite do uso desses dados, dessas informações, e principalmente como são construídos esses algoritmos da inteligência artificial. Então, o algoritmo é o que vai juntar os dados, falando bem brevemente, e vai fazer as correlações desses dados aí para gerar, né, um resultado. Então, nessa sessão que eu assisti, né, falando sobre essas questões éticas, eles colocaram uma questão bem importante. Hoje, as organizações se faz auditoria com relação à auditoria contábil, faz auditoria com relação às questões ambientais, para ver se dos impactos ambientais, para ver se as questões legais. Só que não se faz auditoria nos algoritmos, ou seja, os algoritmos são uma caixa preta lá. Então, esse trabalho ele foi bem focado nisso, de uma proposição, né, de auditorias, né, que as empresas que trabalham com inteligência artificial terem, pelo menos mostrarem, né, como estão usando os nossos dados e de que forma, né, estão fazendo isso. E isso tem grandes impactos, né, porque se a gente for olhar assim, a forma como esses dados são usados e os resultados, então isso aí pode alterar eleições, pode alterar escolhas nossas. Então, às vezes a gente acha que está escolhendo alguma coisa conscientemente, a gente está escolhendo por meio, né, de um direcionamento desses algoritmos. Então, hoje está sendo muito, né, usada, né, a inteligência artificial, né, de 3 modos: para emular, né, para substituir de repente o pensamento, uma ideia, para simular uma situação futura e para estimular. Então, hoje a inteligência artificial está sendo muito utilizada para estimular as pessoas a fazerem determinadas coisas. E aí, numa das sessões, né, das sessões que eu estava participando lá, quando foram abertas para as questões, eu perguntei qual é a relação entre inteligência artificial e inteligência espiritual. Como é que a gente pode correlacionar, se tem a ver ou não tem a ver? Então, primeiro, foi a minha surpresa que eles pediram para eu conceitualizar, que eles não sabiam o que era inteligência espiritual. Tudo bem, até aí tudo bem. Aí eu falei, né, do que é o conceito de inteligência espiritual. Aí a professora que estava respondendo a questão falou: olha, não, a gente não pode usar a inteligência artificial porque ficaria antiético emular ou simular essa inteligência dentro de um computador. Mas aí eu refiz, né, fiz uma outra questão dizendo: bom, mas será que nós não podemos usar a inteligência artificial também para estimular a inteligência espiritual? Ou seja, já que está sendo usado a inteligência artificial para criar, né, meios de a gente, por exemplo, estimular o nosso consumo, será que nós não conseguimos criar meios para estimular a nossa busca espiritual, né, para estimular, criar tipos de meditações focadas a determinadas pessoas? Então pessoas que são mais ativas, qual é o tipo de meditação que é melhor? Então, usar esses conhecimentos. Aí fiquei sem resposta, óbvio, mas ela falou: é um ótimo campo para pesquisa. Quem sabe você dá o início à pesquisa e nós ajudamos você. Então é um campo aí, né, que eu me interesso bastante, né? Talvez futuramente eu faça alguns trabalhos unindo, né, esses 2 conhecimentos, da inteligência espiritual com a inteligência artificial. E vamos avançando um pouquinho mais aqui, né, porque eu quero depois deixar um tempo para nós conversarmos, né? Um outro elemento que foi trabalhado numa das sessões foi a diferença entre identidade e singularidade. Então se fala muito hoje sobre identidade organizacional, identidade do líder, a identidade do tal setor. Então o que é identidade? Então, conceituando, identidade, então, essa parte visível, né, que é o que experimentamos, né, o que mostramos, que pode mudar de acordo com a situação. Mas o que foi trazido dentro dessa sessão nós temos que, além de trabalhar a identidade, nós não podemos esquecer que existe uma parte invisível, né, a ser revelada, que é a identidade mais profunda, chamada
singularidade. E esta, segundo os pesquisadores, ela é única e estável. Então é algo que nós temos dentro de nós, né? que é a nossa raiz, a nossa base. E muitas vezes nós abafamos essa nossa singularidade, mostrando uma identidade que não é conectada a essa singularidade. Então a grande questão a que foi colocada é que muitas vezes ao assumirmos um posto dentro de uma organização, assumirmos um cargo dentro de uma organização, muitas vezes aquela identidade que nós temos que assumir, nós vamos abafar a nossa singularidade. E quando isso ocorre, nós seremos menos eficazes nas nossas ações. O que gera um resultado positivo é quando a minha identidade é uma expressão visível da minha singularidade, daquilo que é meu interno profundo e mais bem mais estável, né, dentro de mim. Então isso aqui mostra, isso aqui até se refere a umas situações que eu já comentei também em outras conversas sobre a questão de mulheres que assumem cargos de gestão. Então muitas vezes as mulheres elas começam a ter identidades com o masculino, né? não no masculino, não com o homem especificamente, mas com a identidade, aquela coisa da força, do passar por cima dos outros, né? Aquela coisa de fazer tudo a qualquer custo, né? Então, muitas vezes as mulheres perdem a sua singularidade, perdem essa parte do feminino por ter que mostrar uma identidade aceita dentro de uma organização. E isso muitas vezes é a causa daquilo que eu falei bem no início, das doenças organizacionais. Então até foi colocado nesse ponto aí também, que quando nós perdemos a nossa essência, tendemos a ir, né, para uma parte mais crítica aí, né, que é de nos conectarmos com aquilo que nosso propósito, e aí começa já a ter as ansiedades, começa a ter depressões, etc. E, de novo, puxando aí para o que eu trabalho aí, né, a espiritualidade, né, foi colocado como um caminho, né, como um meio para se trabalhar essa singularidade. Então, as práticas espirituais, né, foram também trabalhadas dentro dessa, foi mostrado como caminhos aí. E, né, aí já direcionando mais agora para o final, uma das sessões que eu assisti com a professora Sandra Wallach, que foi a minha orientadora quando eu estive no Boston College, ela mostrou alguns modelos mais humanistas, né, que estão sendo trabalhados e estimulados. Então, alguma coisa que muitos de nós já conhecemos, então a Karine Freire está aqui assistindo também, né? Então, uma cocriação de valor coletivo, né? Que é algo também que o design vem trabalhando. A ideia da regeneração, né? de sistemas, né? que procurem regenerar organizações. A ideia da reciprocidade, né? Não é só um lado ganhar, né? Sim, ter as questões serem recíprocas. A questão da circularidade também, né? As coisas não ao final da sua vida útil não deveriam, né, ser jogadas fora, deveriam ser trazidas de novo para o sistema. As questões de mais proximidade das pessoas, trazer mais as emoções, mais relações, mercados de comércio mais equitativos, também alguns modelos que foram apresentados lá, que seria tendências aí que estão sendo trabalhadas. E, né, dentro isso aí, como é que isso aí se rebate na área que eu atuo, que é na área da educação, né, principalmente na educação e gestão. Então, dentro das discussões que foram feitas lá, algo que já é identificado já há bastante tempo, né, esse modelo de educação para gestão que nós temos até então é um modelo que não atende, né, às necessidades, é um modelo que precisa ser revisto, e principalmente, né, o que foi trabalhado é menos sala de aula e mais vivência dos alunos. Então, os alunos têm que se conectarem realmente com a realidade local.
e tirar essa centralidade do professor, né, e ter vários centros. Então foi muito trabalhado isso, né, técnicas educacionais, metodologias, né, para se trabalhar isso dentro desses modelos de educação para gestão. Então eu fiz uma breve, né, apresentação aí, em um pouco mais de meia hora aí de 7 temas que eu vi importantes, mas o que eu quero mais agora é bater um papo, né, com, com vocês aí, né, com relação ao que nós estamos trabalhando aqui. Então vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui. Então pessoal, vamos ver aqui no chat, né? Vamos ver o que o chat fala aqui. Bom. A Canice falou no estudo do corpo. Então tá. Vamos ver aqui. Alguns conceitos do... perfeitamente, Daniela. Alguns conceitos do teatro presentes nessa ferramenta. Sim. Muito. Essa é a ideia. Inclusive tinha um pessoal que um dos professores, ele é diretor de teatro também. Felipe Nascimento. O Felipe Nascimento, professor Felipe aí, que eu estava comentando aí, o grande guru acadêmico aí, né? Que nós fizemos essa técnica do mapeamento 4D. A Beatriz fala que para persuadir também, talvez em função da inteligência artificial, né? Comportamento adaptado. Então, tá. A Karine disse que voltou depois. Camila Miller, sobrevivência experimental, lembrei da nossa ação com meditação com as crianças na escola. Perfeito, Camila. Então eu tive a grata oportunidade de fazer um trabalho com a Camila Miller num projeto de extensão da URGS, onde nós levamos a meditação, né, para alunos eram alunos terceira série? Eu não me lembro, Camila, qual era? Da primeira série. A primeira série. Da primeira. Da primeira. Como é que é? Mas era da primeira série ali da escola estadual do Rio Grande do Sul, em frente à escola de administração. Então imagina assim, aí quando a Camila me convidou, né, para fazer essa meditação, né, eu disse, mas imagina, vou trabalhar com os alunos primeira série, que técnica eu vou usar? E aí eu usei o quê? A técnica da meditação com alimentação, né, de usar alimentação, de usar algo que eles já conheciam. Eu senti o cheiro, os sabores, e foi impressionante assim, o foco, a conexão assim, daquela criançada ali com a técnica, e depois o resultado, né, Camila? Foi muito legal. Eu achei bem interessante sobre o resultado lá que nós conseguimos. A Carla está colocando ali, interessante a publicação da Harvard Business Review sobre gestores empáticos. Exatamente. Então, Carla, o que foi colocado, né, nessa questão dos gestores empáticos é que existe, né, no nosso cérebro uma rede chamada neurônios espelho. Então, esses neurônios espelhos são os responsáveis por nos conectarmos com as outras pessoas, conectarmos emocionalmente. Isso explica, né, aquela coisa de uma pessoa sorrir, a outra sorrir, uma pessoa boceja, a outra boceja. Por quê? Porque é um mecanismo de socialização. Só que o que ocorre? Conforme os gestores vão ascendendo nas organizações, eles vão desativando estas redes neurais, né, dos neurônios de espelhos. Para quê? Para não sentir, para não sofrer quando tem que fazer algo não tão positivo para as pessoas. Então acaba perdendo o quê? A sua capacidade de empatia. Só que isso começa a se tornar tão intenso, que ele não percebe mais o sofrimento do outro e também não consegue mais perceber o seu sofrimento. E aí começa a entrar o quê? Num funil ali, né? E começa a ser sugado por ele mesmo. Então o que hoje tem se trabalhado é voltar a reativar essas redes. Inclusive, né, isso gera comportamentos
com tendências psicopatas dentro das organizações. Eu já falei isso em outras falas também, né? Vou falar aqui que o mesmo número de psicopatas, percentual de psicopatas que tem presos no sistema prisional americano é o percentual que tem de gestores dentro das organizações americanas. Então é essa a tendência aí que a gente consegue ver, né? Então hoje está se trabalhando muito isso sobre os gestores empáticos. Por quê? Porque eles percebem que isso aí também traz resultados organizacionais. Então a empresa, quando faz isso, quando trabalha com esses gestores de forma mais empática, ela tem melhores resultados também na saúde, menos afastamentos, menos atestados. Então gera um ganho econômico também. A Luísa pergunta se eu vou disponibilizar o material. Sim, vou disponibilizar. E eu estou fazendo a gravação também aqui, né? A gravação, depois eu posso disponibilizar a gravação se vocês quiserem. A Ana Esther parece mesmo que em tempos de inteligência artificial percebemos a necessidade de nos tornarmos mais espiritualizados. Então, perceber os funcionários como pessoas singulares, como algo a ser valorizado, e não anulado ou padronizado. Há luz no final do túnel. Sim, Ana Esther, há luz, e essa luz não é um trem que vem em nossa direção. Porque às vezes fala, é uma luz no fim do túnel, quando vai ver é um trem. Não é uma luz, realmente uma luz, é algo que tem. E claro, então como eu falei para vocês, todos esses estudos que são feitos lá, são mostrados lá, coisas iniciais. Então muitas das coisas que eu vi possivelmente vão se tornar práticas de gestão e talvez outras não. Mas só de percebermos que há essa discussão, que há que a área da gestão está preocupada com isso, e inclusive esse ano, né, o tema foi ampliando a nossa visão. Então era o tema do encontro desse ano. Então só de ver isso já dá uma esperança de nós pensarmos nisso aí como, opa, não está tudo perdido aí. O professor Felipe Nascimento coloca uma questão aqui, um comentário, vamos ver. O Zuckerberg falou que o Facebook escapou do seu controle. Se isso é verdade, reforça a necessidade de um código de ética para o uso e controle da inteligência artificial. O cliente deveria saber quais informações da empresa tem a seu respeito. Concordo perfeitamente, Felipe. Então é isto que, não só quais as informações, mas como estão sendo trabalhadas essas informações. Porque, por exemplo, eles podem dizer, não, olha só, o que eu vou captar de você é seu dado de identidade, não sei o que, os lugares que você foi, etc. Tá. Então, sabe o que eu tenho, mas como é que está sendo trabalhada essas informações? Aí é que entra a auditoria nos algoritmos. Ou seja, esse banco de dados fantásticos que o Facebook tem, que o Instagram tem, que todas essas redes sociais têm, como é que estão sendo usadas para, muitas vezes, para nos direcionar, né? E como alguém colocou lá em cima, né? Para nos... como é que alguém falou lá? Nos moldar, persuadir. Né? Foi a Beatriz que falou, para nos persuadir. Então, exatamente. Então é isso que está sendo trabalhado, ou está sendo, né, discutido, que foi discutido nessa sessão, é que tem que se ter um limite, porque senão vai acontecer aquilo que a gente via em filmes lá de ficção científica, lá, né, das máquinas lá, né, se organizando lá para fazerem as coisas e nós perdendo o controle aqui. Bom, a Daniela falou que gostou, ficou feliz, mas muito inquieta, né? Muito conteúdo bacana, mas ainda muito difícil de pensar como aplicar nos grupos. Você tem intenção de fazer algum grupo de estudos sobre esses temas? Sim, Daniela, tenho muito interesse. Inclusive, até eu vou perguntar para vocês aqui, todos esses temas que eu coloquei aqui, qual o tema desse aqui que vocês gostariam que eu aprofundasse numa próxima conversa. Então, a ideia é que aqui eu apresentei de forma geral, mas depois desses temas, qual que numa próxima conversa a gente dedicar um tempo aí, inclusive trazendo, né, o que a Daniela colocou ali, da parte de como aplicar isso, né? Como trazer isso para a nossa prática. Então, Daniela, perfeitamente,
Então depois aí, se alguém quiser, já pode colocar ali no chat ali de qual o tema, né, que gostaria de, de discutir, né, de conversar mais, e aí a gente faz uma outra discussão com relação a isso aí. Karine Freire, fico com a curiosidade de que tipo de organizações estão inserindo espiritualidade nos seus processos e com que propósito. Aí podemos discutir as questões éticas no ouvido. Muito boa questão, Karine. Então, assim como todas outras ferramentas de gestão, né, assim como todas as outras práticas de gestão, a espiritualidade, ou o uso da espiritualidade nas organizações não é diferente. Então, ela é um meio, né, para nós trabalharmos o desenvolvimento das pessoas, para trabalharmos a melhoria, né, nas percepções, mas também pode ser usada com fins não tão nobres, como desenvolvimento, né, da consciência, mas sim para manipulação das pessoas por meio, né, por meio das suas emoções, por meio dos seus sentidos, sentimentos. Então existe dentro do nosso grupo de pesquisa, Karine, uma grande preocupação em trabalhar este tema. Então, a questão ética envolvida com a espiritualidade. Tem muitos tipos de empresas que estão usando. Várias empresas. E algumas empresas, nós, dentro do nosso grupo, nós não concordamos com a forma como está sendo usada, porque nós acreditamos que aquilo ali não é algo que vai trabalhar a consciência, vai trabalhar a melhoria da percepção das pessoas, do seu eu, da sua singularidade, e sim trabalhando como uma ferramenta de gestão, né, para até mesmo coerção. Né? Então é dentro dessa ideia. Que tipos de empresas? Então nós temos aqui, né, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, na realidade, nós não temos grandes exemplos de empresas que tenham trabalhos, mas na Europa e nos Estados Unidos já tem algumas empresas que têm. Empresas da área de TI, né, estão trabalhando com esse tema. Empresas na área de serviços, na área de alimentos também, tem algumas empresas que estão buscando, então principalmente empresas que trabalham com alimentos sem origem animal, né, estão trazendo esses conceitos. Porque que acontece? Né? O trabalho com a espiritualidade, ele traz essa expansão de consciência. E pode ser que quando eu faço esse trabalho, quando fazemos esse trabalho, a pessoa se dê conta que aquele trabalho que ela está fazendo não tem nada a ver com a sua singularidade, não tem nada a ver com seus valores, e acabe saindo da empresa. Então isso é importante, né, de a empresa ter consciência disso, né, que ela tem que estar segura do que ela está fazendo. Vou aproveitar só para complementar a pergunta, então, Pois já não, Karine? não volta. Por exemplo, empresas do sistema B, empresas com uma discussão de responsabilidade social, sustentabilidade, ou seja, tem algum recorte, ou, por exemplo, essas empresas de TI trabalham com espiritualidade só para tornar mais produtivo e eficiente os processos da sua organização. Nesse recorte Sim, de tipos de estudo. sim, sim. Então o que a gente percebe assim, a gente percebe que quando ela surge, né, como uma ferramenta de gestão somente mais pragmática, para ter um ganho com relação à produtividade, ela não se sustenta se ela não estiver vinculada aos valores da organização. Então dentro das pesquisas que estão sendo feitas, né, no nosso grupo, percebe-se isso, que usa-se como um modismo, né, mas não se sustenta. Por quê? Porque é usado, como isso tu falou, assim, muitas vezes nas empresas de TI é usada como uma forma de retenção do seu funcionário. Porque não só aqui no Brasil, mas todas as áreas, partes do mundo, é uma área que tem uma rotatividade muito grande. E é uma área com pessoas muito jovens também. Então está se usando os princípios, né, os princípios de criar um ambiente mais harmônico, de melhores relações. Percebe-se que essas empresas
elas têm um ganho, mas elas não conseguem solidificar esses conceitos. Por outro lado, pessoas que têm seus valores, pessoas não, empresas que têm seus valores claros e vinculados aos princípios da espiritualidade, como compaixão, como a questão do holismo, que aí entram, né, por exemplo, tu falou das empresas do sistema B, estas empresas, elas conseguem manter conseguem tirar, né, conseguem ter um resultado muito mais efetivo com a espiritualidade do que as outras. Então, Karine, sim, então tem a ver com a postura. E outro elemento também que aparece muito nas pesquisas é aonde surge, em que ponto da organização surge a ideia de colocar a espiritualidade. É bottom-up, ou seja, é da base para o topo, é do topo para a base. E se percebe o seguinte, né, quando não existe essa conexão com o topo, quando não existe essa conexão com os valores da empresa, com o gestor, com o grande idealizador da empresa, as coisas não funcionam. O Felipe tem uma experiência bem grande com a Mercur, né, com a empresa Mercur, aqui de Santa Cruz, que para mim é o principal modelo, né, de espiritualidade nas organizações, sem falar em espiritualidade. Eles não falam em espiritualidade, mas analisando o modelo que eles construíram, que eles implementaram, a transição que a Mercur fez em toda essa caminhada, é um modelo de espiritualidade nas organizações. Embora eles não citem isso. E o Felipe conhece, eu conheço um pouco também sobre a história dessa transição, e essa transição partiu, né, do responsável, né, do CEO, do diretor da empresa. Então, e aí foi trazendo para baixo. Então é isso. Vamos ver a Carla aqui. A importância da inteligência emocional nos gestores e qual a relação com o teu estudo. Bom, então, Carla, isso que eu falei da intuição, que eu falei do corpo, tudo isso está vinculado diretamente à inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela é assim como essas outras inteligências, ela pode ser usada, né, também de forma positiva ou de forma não tão positiva. Então, a relação dela é: eu preciso ser inteligente, emocionalmente inteligente, para ser espiritualmente inteligente. Então, ela é como uma base. Dificilmente nós seremos espiritualmente inteligentes, ou seja, nós percebemos nossa conexão com o todo, se nós não nos dermos conta, se nós não conhecermos as nossas emoções. Então tem uma é totalmente relacionado, cara, né? Totalmente relacionada a inteligência emocional com a inteligência espiritual. Inclusive eu ministrei um módulo chamado de inteligência, integrando as inteligências num MBA de inteligência emocional na La Salle, Universidade de La Salle. E o módulo que eu dei foi sobre como é que a inteligência espiritual se conecta com a inteligência emocional e com a inteligência racional. Daniela, que bom, Daniela, então sempre é muito bom de estarem conectados. Vamos ver aqui a questão da Vânia. A Vânia coloca aqui: acredito que esta seja a busca no momento, em que se estende que a espiritualidade é o centro de tudo e em todos os meios, de forma a tornar o mundo mais humanizado, na busca interior de cada um para refletir em todos os meios que se vive, e também no meio organizacional. Aí achou interessante também a vinculação com o tema da inteligência artificial. Então essas questões que a gente está trabalhando, então, de expandir um pouco mais a forma, né, como a gente vê aí a nossa gestão. A Beatriz, né, coloca, né, então, uma área que está sendo bastante desenvolvida na arquitetura é o design biofílico, né, tanto nos espaços domésticos como nos corporativos. Colocar algo natural, né, no ambiente. Então, perfeitamente melhora os trabalhadores, a produtividade dos trabalhadores, perfeitamente. Então não só a questão das plantas, mas a questão da disposição, a questão das cores. Então, hoje tem
eu não sei se a Verônica aí conhece, se a Verônica conhece, uma neuroarquitetura. Tem uma área da arquitetura que é a neuroarquitetura, que une os princípios da neurociência, conhecimentos da neurociência com conhecimentos da arquitetura. Então, como é que você cria espaços onde esses espaços podem estimular a sua produtividade, pode relaxar você. Então é bem interessante também esta área. O Valdir ali, né, diz que tem experiências muito produtivas, né, índice elevado de aproveitamento de crianças e jovens que meditam nas escolas. O Valdir tem um trabalho muito lindo, né, com a meditação cristã, né, que o Valdir faz, e também com jovens e crianças. E Valdir, até tem uma máxima lá do Dalai Lama, né, que diz que se nós colocássemos todas as crianças a meditar, né, em 2, 3 gerações nós não teríamos mais guerras no planeta, né? Se todas as crianças de hoje meditassem, né? A Maria Fernanda, né, coloca que, segundo a neurociência, a empatia é uma ativação cerebral recente do homem. O desenvolvimento está sendo visado somente nesse momento da história humana. Acredito muito que, mais do que perceber o outro, influenciar o outro, a empatia faz com que nós possamos aprender algo antes de passarmos pela situação. Muito interessante, Maria Fernanda. Sim, exatamente essa questão. Então, porque o que acontece? A empatia se dá com nossos lóbulos frontais do nosso cérebro, que é, né, a parte do nosso cérebro mais jovem. Ela foi desenvolvida, então nosso cérebro foi começando lá do nosso cérebro mais límbico lá, né? Aí foi se formando, e essa parte aqui é a parte mais nova. E ela até termina de se ficar pronta lá por volta dos 18, 20 anos, né? Quando a gente amadurece, né? Então, ou seja, quando as mulheres amadurecem, né? 18, 20 anos. Os homens vai ser lá pelos 40, 50. Ou como diz um amigo meu, né? Uma amiga minha diz assim, a diferença entre homens e laranjas é que as laranjas um dia vão amadurecer. Mas perfeito. Mas considerando, né? Considerando que a gente vai ficar pronto. Então essa área é que vai fazer essa gestão das emoções, essa percepção. Então essa área não mais frontal. Então isso aí. Então temos que aprender algo antes de passarmos pela situação. Exatamente, porque a gente nos conectarmos estas ideias. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Olha só, então a Maria Fernanda completa. É como vivenciarmos a experiência do outro em nós e agregar ao nosso ser. Muito linda essa colocação, Maria Fernanda. Não tinha pensado dessa forma, mas é exatamente isso, assim, de tu sente, né, e tu percebe, e dentro dessa linha que eu falei do relacionamento quântico, tu percebe a emoção do outro e a tua emoção é percebida pelo outro também. Tá, depois a Karina botou, empresa do sistema B ali. Samanta disse que é difícil escolher um dos temas só, gostou muito do corpo e a percepção das emoções sobre identidade e singularidade. A Camila achou interessante estudar as diferentes técnicas voltadas à identidade e singularidade. A Maria disse inicialmente. Vamos ver aqui, todos os textos é legal. Maria Aparecida colocou que a espiritualidade deve ser introduzida nos empresários. A Cristiane Rabelo, bom, Cristiane, quanto tempo não nos víamos aí, né? Em Minas Gerais, algumas instituições de saúde também utilizam práticas para enfrentar, né? Práticas meditativas, talvez, né? Para enfrentar. A Carla gostaria de aprofundar o tema da intuição na tomada de decisões. Vamos ver aqui mais sobre inteligência artificial e sobre o corpo. A Ângela coloca. Cida, nas instituições de saúde, inclusive tiveram várias apresentações ligadas à área de saúde. Só que como eu não tive tempo até então, né, porque o bom é que esse congresso online ele vai ficar disponível até o final de agosto agora. Então vou ter mais 15 dias aí para assistir as coisas que eu não assisti ainda. Então eu posso dar uma olhadinha ali com relação às instituições de saúde, mas é uma área extremamente necessária. E tem uma das grupos de pesquisa é focado só na área da saúde. Então, se quiseres, a gente pode conversar
Cida, sobre esse tema, mas é extremamente necessário se colocar isso também dentro da área da saúde. Que bom, Cláudio. Muito obrigada. A Karen, com relação à experiência a espiritualidade em Employee Experience, tem tudo a ver, principalmente com a questão, quando a gente trabalha muito mais a questão da sua a parte mais interna, Carmen, assim, pegando a questão da singularidade, né, de como é que isso aí se vincula ao que a pessoa está fazendo, né, às suas ações, né, porque muitas vezes a pessoa faz alguma coisa, está fazendo na prática, desvinculada à sua essência. E aí acontece, se ela não se dá conta disso, ela fica fazendo ali, ok. Só que quando ela se dá conta, possivelmente aquilo ali vai atrapalhar a sua produtividade, né? E principalmente não só a produtividade, mas principalmente a sua realização profissional, com relação ao seu propósito, etc. Então tem muito a ver. A Vânia gostaria de sugerir as técnicas utilizadas para a espiritualidade, perfeito. Michele gostou dos temas abordados, modelos humanistas de gestão, perfeito. Cida, o autoconhecimento. Daniela, muitos conceitos da psicologia positiva, que hoje tem acesso mais livre. Qual a diferença dos conceitos da psicologia positiva para alguns dos conceitos vistos no evento? Bom, então, Daniela, eu também fiz uma formação agora em psicologia positiva. Na verdade, assim, o que tem, né? Então tem muitas temas que são apontados ali que são forças de caráter da psicologia positiva, ou são formas, né, de implementar que a psicologia positiva usa nas suas intervenções. Então, na realidade, não dá para dizer que há uma diferença, né, ou não, né, não é, há uma complementação. Então, não há os conceitos que eu vi lá, eles são complementares à psicologia positiva, e a psicologia positiva complementa muito dos conceitos, principalmente naquilo que você pediu lá no início, que são como aplicar isso, tudo que eu vi aqui nas organizações. Então, eu fiz esse curso de psicologia positiva, fiz essa formação em psicologia positiva, mas para isso, para adquirir ferramentas práticas de aplicação. Então, a psicologia positiva tem um livro muito legal que chama esse aqui, ó, Intervenções com Forças de Caráter, que ajuda a criarmos intervenções, ou seja, atividades para provocar esses desenvolvimentos, essas mudanças. Então ela é complementar. Então vamos ver aqui. A Ângela gostaria de ouvir mais sobre conexão e relacionamentos na organizações, sobre práticas, modelos, gestão de pessoas que estejam dando suporte a isso. Perfeito, Ângela. Então vamos ver também aqui. A Beatriz me interessa muito estudar. A Verônica se interessa muito estudar neuroarquitetura. É fantástico, Verônica. Inclusive, se tu tiveres interesse de conhecer pessoas, tem duas arquitetas que eu conheço, uma aqui em Porto Alegre e uma em Santa Maria, que trabalham muito, muito bem com isso. Aqui em Porto Alegre, ela fez especializações, fez uma formação na Alemanha nessa área, né? É fantástico essa área aí. Eu posso passar depois para a Beatriz o contato. Essa abordagem tem alguma base na teoria das múltiplas inteligências da Howard Gardner? Bom, Fernanda, ótima questão, porque aí, Fernanda, existe uma grande briga, né, do Gardner com relação a usarmos o termo inteligência espiritual. O Gardner, ele usa inteligência existencial. E aí, eu acho, ao meu modo de ver, que é meio que uma questão assim de ego, né? Porque ele tinha feito as suas inteligências lá e não tinha colocado essa inteligência existencial. Aí começaram alguns estudos e ele criou uma nova inteligência, descobriu, né? Elencou, né? Estudou lá e classificou uma nova inteligência chamada inteligência existencial, que basicamente é o que a inteligência espiritual coloca. E aí ele critica muito, então tem uma grande briga entre ele, né, entre o Gardner e o Robert Emmons, que é um dos pesquisadores que mais publicam sobre inteligência espiritual, ele dizendo
pro Emmons que espiritualidade não pode ser classificada como uma inteligência. Ele coloca uns argumentos lá. E o Emmons colocando que sim, pode ser, e coloca os seus argumentos. Mas tem a ver sim com essa ideia. Seria uma das outras inteligências vinculadas às múltiplas inteligências, que o Gardner chama de inteligência existencial. Então a relação que tem é com a inteligência existencial do Howard Gardner. Então é muito boa essa pergunta, Fernanda, porque é bem, né, existe essa briga grande aí com relação a esse tema aí. A Carmen Coppetti, inteligência espiritual, inteligência artificial. Carmen, então esse tema aí é um tema que eu quero inclusive pesquisar. Eu quero muito pesquisar como é que nós podemos utilizar os conhecimentos da inteligência artificial para estimular a nossa inteligência espiritual, e como é que nós podemos pegar os conhecimentos da inteligência espiritual para melhorar a inteligência artificial, do ponto de vista ético, do ponto de vista de o para quê, o porquê que essa inteligência existe, né, e como é que ela está sendo trabalhada. A Cristiane também interessa também na área da saúde, que bom. Vamos ver aqui, concordo com que os temas são importantes, chamam atenção. Campo quântico, né? E sim, Daniel, é muito atrelado à questão da gestão de clima, a questão do campo quântico, né? Tem muito a ver. A Graziela Wecker, a partir da colocação de que a transição para a inclusão da espiritualidade nas organizações deve ser alinhada com os dirigentes máximos, fiquei pensando como seria essa transição no serviço público, em que um órgão de abrangência nacional, com unidades diversas, cidades, seria possível uma implementação numa das unidades somente? Sim, claro que, de novo, pensando assim, ó, então a gente tem diretrizes gerais, mas tem casos de gestores, né, gestores de determinados, principalmente na área de saúde, que começam a fazer atividades diferentes, né? Então talvez ela tenha esse como fazer, desde que o gestor ali, né, esteja alinhado. A Ellen também agradece ali, né? Opa, pulei ali. Vamos ver aqui. A Ellen agradece pelo compartilhamento. Gostaria de saber sobre identidade e singularidade. Espiritualidade no serviço público, importantíssimo também, né? Que maravilha. Então vamos ver. Então depois eu vou copiar o chat aqui para eu conseguir ver mais detalhadamente ali quais as informações que vocês querem trabalhar. Então a ideia é de trazer um pouquinho, né? Principalmente tem vários motivos, né, que me levam a fazer essa conversa aqui. Então o primeiro motivo é que esse ano também, então o ano passado eu ganhei a inscrição, a hospedagem, né, e também o voo até os Estados Unidos para fazer o congresso, e eu me sinto assim, na responsabilidade também de trazer isso que foi visto lá, né, de tornar mais, de compartilhar. Então no ano passado também eu visitei várias turmas, né, então, todos os professores que me convidaram, a Ângela, inclusive a Camila também que sabe, né, que me convidaram, eu fui nas aulas falar um pouquinho sobre a minha experiência, e este ano também eu tive a feliz presente, né, de ganhar também a inscrição no congresso, né, também no retiro que teve depois do congresso e no colóquio de pesquisa antes do congresso. Então na realidade foram 12 dias ao total, né? Foram 3 dias ali iniciais, aí depois teve mais 5 dias, né, ao longo do congresso ali, tem um pré-congresso, um dia pré-congresso, 5 dias, e depois teve mais 3 dias de retiro. Então tudo isso aí gerou grandes inquietações, e eu me sinto na responsabilidade, né, de compartilhar isso, né? Por quê? Porque é alguma coisa que eu recebia e eu trabalhar aqui com, pelo menos apresentar se há interesse, né, de a gente divulgar. E futuramente, a ideia também é de desenvolver um curso mais focado mais com ferramentas mesmo para gestão. Mas por enquanto sim, nós vamos conversando aí para
para ver aí os interesses de vocês. Obrigado, Cristiane, por estar presente aqui. Obrigado, Ângela. Obrigado, Samantha. Samantha, eu acho que eu não conhecia você, né? Porque eu estava dando uma olhada ali nas... não, acho que Samantha fez uma meditação comigo, né? Fez isso aí, foi uma aula, foi, né? Vamos ver aqui. Foi pela residência lá na Unidade de Saúde Parque dos Maias. Perfeito, Samantha. Lá com a Raquel. Com a Raquel, exatamente. Que eu fiz um trabalho com o pessoal da área de saúde, lá no posto de saúde do Parque dos Maias, com meditação, né? Que é a área de saúde que a Cida também perguntou. Então, Samantha, obrigado por estar presente aqui, por estarmos nos revermos aqui, né? Jean Alfman, que foi... o Jean Alfman foi meu aluno lá no curso de Inteligência Espiritual, que a UX fez, e eu trabalhei uma parte lá com os alunos. Lá, essa parte da inteligência espiritual usada no meio organizacional. Então a Luísa também, que já é grande parceira de trabalho, de atividades aí, né, de meditações, né, aí, de retiros também. Quem mais aqui? A Isadora, doutoranda aí, também trabalhando os temas. A Maria Fernanda e vibrou alto, que bom, Fernanda, que bom que estás aqui, né, conectado, né, já que não conseguimos agora fazer as nossas atividades presenciais. Beatriz, que bom te rever também, Beatriz, né, por tempo que trabalhamos juntos, a Carmen também trabalhamos juntos, a Ana Esther aí, que também tem acompanhado, que fala sobre a carga horária dos trabalhos, né, não está de acordo com o nosso corpo, perfeito. Vânia, que trabalhamos juntos também na universidade, que bom que está aí. Camila, né, Camila que... a Camila, para mim, Camila, então um resultado assim, das atividades que eles colocam lá, né? Levem isso para os seus países, levem isso. E eu me lembro que há uns anos atrás eu fui fazer uma palestra. Foi na aula da Ângela ou foi na aula da Ângela, Camila? Não me lembro se foi... Na aula da Elaine. Da Ângela fui depois, da Elaine. Aí eu fui fazer um trabalho, uma palestra na aula da Elaine. E depois a Camila veio me perguntar, eu achei muito interessante isso que você fala, né? Isso aí tem como trazer isso para pesquisa, e desde então hoje a Camila está no doutorado em administração, na época estava no mestrado, está no doutorado, e sempre com essa visão. Então eu agradeço muito, Camila, assim, de estar na caminhada, e fico muito feliz porque certamente muitos frutos vão ser gerados a partir do teu trabalho fantástico aí que você está fazendo aí, junto com a professora Ângela também, né? Então eu fico muito, muito, muito feliz aí. A Ana Esther também, companheira de meditações lá de Florianópolis, e eu espero, né, que estejam todos bem aí. A ideia então era fazer a aula até perto das 11, depois as conversas. Se vocês tiverem mais alguma questão, coloquem ali. Se não, eu gostaria de agradecer e eu gostaria de finalizar essa nossa atividade aqui com uma prática de meditação. Já que a gente falou tanto sobre a meditação, né, falou tanto sobre a importância da meditação, então eu gostaria de fazer essa prática, e aí eu vou, né, fazer uma prática com um sino de cristal, né, que eu tenho, que muitos de vocês já escutaram, a Samantha, inclusive, escutou. Eu vou pegar aqui e vou colocar... vou pegar o sino ali de cristal, só que eu vou ajustar aqui o som, porque tem uns ajustes que a gente faz aqui para ficar melhor o som do sino. Tem que desabilitar uns supressor de ruídos aqui. Porque isso foi um outro aprendizado, que dentro desse retiro eu fiz algumas sessões de meditação online, e o responsável técnico lá me deu várias dicas de como melhorar o som, né, do sino, né? E aí, então ele deu umas dicas lá de desabilitar um supressor de ruídos lá, porque o Zoom ele reconhece o som do sino como um ruído, e aí corta. Então é melhor. Então eu vou pegar o sino aqui para nós fazermos uma meditação finalzinha aí para encerrar a nossa...
Então, pessoal, todos estão provavelmente sentadinhos, tá, nessas cadeiras. Então, buscar uma posição confortável. Buscar soltar os ombros, fechar os olhos. Trazer atenção para a respiração, para a sua inspiração e a sua expiração. Foco na respiração. E vamos permitir que este som chegue até nós. Vamos permitir que este som chegue até o nosso coração. E que tudo que nós ouvimos, tudo que nós conversamos hoje, que tudo possa ser trabalhado com amor, com compaixão, e que de alguma forma gere um impacto positivo nas nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas com quem temos contatos. Ainda mantendo os olhos fechados. Vamos inspirar e expirar mais profundamente. E vamos lentamente abrir os olhos
Vamos nos perceber aqui, nos percebermos conectados a todos que estão aqui. Eu vou deixar eu vou finalizar a gravação aqui. Também, mas depois, se alguém quiser fazer mais um comentário depois da finalizar a gravação, perfeitamente. E também quem assistir essa gravação depois, quiser fazer algum comentário, pode enviar um comentário via e-mail ou pelas minhas redes sociais. Eu agradeço a cada um que está participando aqui pelo seu tempo dedicado e principalmente pelas questões, né, que foram colocadas aqui. Um grande abraço.